Boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais uma live aqui em nosso canal. Eu vou convidar aqui o Júlio para entrar. Vamos ver. Deixa eu falar com ele aqui. Pessoal, então boa noite. Estou esperando o Júlio entrar aqui na nossa live para que eu possa convidá-lo. Vamos ver se o Júlio aparece. O Júlio já deve estar entrando. Passei uma mensagem para ele aqui agora. Nós estávamos fazendo teste, funcionou tudo ok. Júlio. Deixa eu passar a mensagem para ele aqui. Pronto, o Júlio apareceu aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo Acho que jóia? agora, acho que agora vai dar certinho aqui. Você está em que lugar do mundo? Você está em São Paulo? Em lugar nenhum é boa. Estou em São Paulo. O escritório da Reformadora fica na capital mesmo. A matriz fica em Santana de Parnaíba, aqui próximo de Alphaville. E tá frio hoje? Hoje está ameno o tempo, está uns 20 e tantos graus, está pouco, tá amenozinho, não está gelado não. É que hoje deu uma gelada, rapaz. Eu tô aqui perto de Belo Horizonte. Eu não estou em Belo Horizonte, na verdade, não. Ah, Estou pertinho do aeroporto aqui. que Eu tenho legal. uma casa em Lagoa Santa, que é uma cidade tipo guardada à proporção um vinhedo da vida. Opa, Aí perto de São Paulo, né, perto de Campinas. E é uma cidade dormitório, vamos dizer assim, onde o pessoal faz encontro. Aí o pessoal de BH vem aqui atrapalhar a vida da gente no final de semana. Mas eu eu moro lá em tive Belo aí, Horizonte. eu tive em Lagoa Santa, que é onde fica a fábrica de um Da Marangoni, né? coletor de borracha. É verdade, a Marangoni tá aqui. Ela. Aqui, eu tô a 10 minutos dela. Então Que é bacana. bem. Mas eu tenho pouco contato com o pessoal da turma da Marangoni, tá? Eu não Uhum. esbarro muito com o reformador de pneu que trabalha com Marangoni, não. Não sei por quê. Até que perto aqui em Iubá tem a Jacara Marangoni. E é grande, já deve fazer uns, sei lá, imagino eu, uns 6, 7 mil pneus por mês. Antes da crise, né? Agora na crise não sei como é que ela tá. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Pessoal, estou aqui hoje mais uma vez no nosso canal.
que nós chamamos de Diálogos, Tecnologia e Gestão. E hoje nós vamos ter um papo interessante aqui com Júlio Claro, que é diretor de mercado da Associação Brasileira de Reformadores e diretor da NSA Pneus Tech também. E hoje nós vamos conversar sobre o que está acontecendo aí, qual que é a visão da ABR, né, em relação ao mercado das reformadoras de pneu. Eu estou falando aqui hoje no canal do W3, mas na verdade isso é uma live patrocinada pelo blog reformasdepneu.com.br. E como eu faço parte lá da equipe desse blog, e o blog não tem canal de live, né? Ele tem só Facebook e o próprio blog, né? Porque manter um blog já é difícil, manter um monte de canais para o blog fica mais difícil ainda. Então, nós estamos aqui hoje como reformasdepneu.com.br. E então, Júlio, qual que é a sua visão aí do impacto, em linha geral, que aconteceu de março para cá com as reformadoras de pneu que vocês têm contato? Márcio, obrigado pela participação, pelo convite também. Em nome da diretoria da ABR, agradeço esse convite e o espaço para a gente expor o que está acontecendo no nosso segmento, que é um segmento muito útil para o Brasil. Para quem não acompanha, a reforma de pneus de carga ela é responsável por 2/3 dos pneus que rodam no país. A gente fica muito satisfeito em poder contribuir com a economia e também com o meio ambiente, porque o pneu reformado ele economiza 57 litros de petróleo por pneu reformado. A gente fica muito feliz em poder participar desse segmento. Como diretor de mercado da BR, a gente, capitaneado pela nossa presidente, a Margarete Bosetti, a gente vem batendo bastante papo com os reformadores, principalmente esses que estão aqui na nossa região, que dividem o mercado conosco. A gente percebe, Márcio, que o setor de reforma ele tem sido útil para o transportador reduzir custo, principalmente nesse momento. Em contato com os fabricantes de borracha também, alguns mercados até aumentaram a demanda. Mas falando do mercado de carga de uma maneira geral, o segmento sentiu uma queda generalizada em transporte de carga de 50% no mês de abril. No mês de maio, a gente tem números variando em torno de 40% abaixo do primeiro trimestre. E agora, para junho, a tendência, Márcio, é fechar com 30% a 35% de queda comparado ao primeiro trimestre. Já em outros mercados, por exemplo, mineradoras, o pessoal lá de Minas Gerais, o pessoal ali que trabalha com APR, esse segmento teve até alta, teve uma alta de demanda. Então, o faturamento deles, a gente teve notícias dos associados e dos diretores que são dessa região de Minas, que teve até alta para os reformadores que trabalham nesse segmento. Norte e Nordeste, Norte e Nordeste, teve uma queda acentuada, principalmente por conta do turismo. É bem focado no turismo, né? Os reformadores da região Norte e Nordeste do país. E o Centro-Oeste, tivemos notícias também do pessoal da diretoria que está lá na região de Cuiabá, Mato Grosso. Combustível fracionado e rodoviário de uma forma geral, teve uma queda de 50, 55 também, seguindo a tendência do Brasil. Já no OTR, ele manteve o OTR agrícola, um setor no Centro-Oeste que manteve os volumes que vinham fazendo. E como é que a gente tem feito, Márcio, para poder entender? Assim como todos os outros mercados têm sofrido bastante, o de reforma não é diferente, porque com uma queda de 50%, você não paga a conta de forma alguma, né? Então, o que a gente percebeu, que a gente aprendeu com a crise, é que dá para fazer mais com menos, principalmente em termos de produtividade de fábrica. Nós conseguimos aqui números bem melhores em termos de produtividade fabril. Coisas que antigamente era quase que impossível imaginar, a crise faz com todos os colaboradores repensarem, né, as suas posturas,
a importância de um emprego, isso eu acho que foi muito válido para nós. Eles Pegando esse gancho seu, ô Joey, eu tenho notado, principalmente reformadores pequenos e médios, às vezes nem tão pequenos assim, que não adotam software para a gestão do chão de fábrica. Isso que você está me falando agora é interessante, porque sem um chão de fábrica bem implantado, os processos de produção controlados pelo chão de fábrica, deve ser difícil ele melhorar essa performance dele, né? Com certeza você não tem argumento para convencer o teu encarregado de produção que é possível fazer mais, né? A gente, quando Uhum, controla, você tem condição de evidenciar para ele que os números são possíveis. uhum. Mas eu te interrompi, você ia dar Eu sequência ao estava raciocínio. eu estava comentando que a gente percebeu postura do time de funcionários, posturas de valorizar o emprego, de valorizar os diretores, valorizar o empresariado de uma forma geral. A gente se sentiu honrado em poder ouvir deles, que eles honram o emprego deles. Isso foi muito prazeroso, coisas que nos últimos 20 anos a gente não ouvia, né? Dava uma impressão de que o sindicalismo dominava, né, o nosso segmento e os nossos operadores, né? Oh, isso é interessante. É, Todo mercado, na hora que deve ter sempre essa. Eu nunca percebi uma crise de tamanha proporção, né? E deve. No mercado ruim, faz com que nós, empresários, e os nossos maravilhosos colaboradores nos vejam como um lado só, uma coisa só. O empresário tem mais facilidade de ver isso, né? Pela visão deturpada que nós somos contra os trabalhadores, né? E sem eles a gente não faz nada. A gente forma um meio de produção, né? Tinha que ser assim, nós somos o meio de produção. Então, o nosso lado é o lado de quem produz, né? Não é a lado gente de percebeu empregador e empregado. o real sentimento de time, né? Com inteiro da palavra, né? Integralmente time. A gente percebeu que o colaborador de produção realmente se sentiu parte do time, parte da solução. Isso foi muito bacana. Mas, de toda forma, essa queda de 40% e chegando agora o total de 35%, né? Pelo que você falou, acaba causando demissões, né? Ou não? A gente percebeu, conversando com os demais diretores, não houve grandes movimentos de demissão, demissão em massa, não houve. Todo mundo conseguiu fazer uma adequação daquela ordem do governo de conseguir quebrar 50% ou quebrar até mesmo 70%, e conseguiu fazer algum tipo de adequação. O que a gente percebeu é que aqueles colaboradores que já não rendiam muito, os proprietários de reformadora fizeram a dispensa justamente porque não havia uma produtividade boa, saudável, né? E conseguiram adequar os demais colaboradores para esse novo formato de trabalho, mais flexível. Mas não houve grandes demissões em massa. A gente fez esse questionamento para os demais membros da ABR e não ouvimos isso, não. Isso é uma notícia maravilhosa, porque É, tem outros setores que a gente trabalha aqui que foi terrível. Apesar de que agora está voltando e não houve demissão. Tem alguns que demitiu todo mundo e fechou, né? hum, Você pega as startups, né, as empresas de TI, que todo mundo falando, não, agora as empresas de TI vão bombar, né, vai ficar melhor do que era antes. Depende do segmento que ela está trabalhando. Se você tiver um segmento de turismo, por exemplo, tem muita empresa que fecharam as portas. Foi bastante doído aqui. Agora, as empresas que vivem de sistema de gestão, que é o nosso caso, a gente tem um certo aumento de inadimplência. E a gente não pode parar, né? Porque eu não posso simplesmente falar, vou dar férias coletiva e vou dar um tempo. E a gente é mão de obra intensiva e não consegue fazer nada além de trabalhar. Então, às vezes o sim. cliente tem uma certa dificuldade de falar, meu faturamento caiu e a minha mensalidade não caiu, você não vai diminuir ela, não?
Falei, cara, mas eu estou pagando todo mundo aqui, eu não pude abrir mão de ninguém, né? Porque nós somos serviços essenciais, né? Nós paramos, se a gente parar, para a empresa que a gente está atendendo, aí que o negócio piora mais ainda, né? Sim. Mas você sabe se as reformadoras deram férias coletivas? Teve clientes nossos que deram férias coletivas, alguns que eu fiquei sabendo. Teve sim, a gente conversou com alguns empresários e houve bastante gente com férias coletiva, principalmente aqueles grupos econômicos que têm mais de uma planta. Então, eles acabam direcionando a produção para uma planta e dando coletiva para outras. A gente percebeu esse Ah, movimento. entendi. Vocês Percebeu esse chegaram a movimento. fazer isso ou não? A nossa empresa fez também. Uma das plantas, nós demos férias coletiva para o time por 30 dias, esperando uma adequação, e aí retornamos com 25% e depois com 50% e agora com 75% a partir dessa semana, nessa unidade. O mercado de reforma de pneus ele é diretamente ligado ao crescimento do país, né? Eu tenho impressão. Cresceu, tem caminhão na rua, tem pneu para reformar, né? Exato. O mercado das grandes capitais, das grandes metrópoles, Marcelo, sofreu mais por conta dos ônibus, né? Os ônibus, por exemplo, São Paulo chegou a trabalhar, a operar com 30% da frota. E aí as empresas acabaram consumindo os seus estoques, e, de modo que esse mercado caiu 80%, 90%. Então, as grandes metrópoles do Brasil, onde tem ônibus urbano, o reformador sentiu mais. Eu vi que É você por isso comentou, que o Nordeste sofreu menos, né? Sofreu muito, porque você está falando de sofreu muito. turismo, é por causa do pneu de ônibus, né? Exatamente. Eu É vi que porque eu tô você assim, ó, comentou pneu de sobre, carga não. Hã? voltando um pouquinho, você comentou sobre inadimplência. Isso sim a gente percebeu, as inúmeras empresas que são associadas fizeram bastante queixa contra a inadimplência. Isso foi um negócio desastroso para o nosso fluxo de caixa, em termos de ABR, isso prejudicou bastante. Eu costumo dizer que inadimplência é pior do que a pessoa não usar o serviço, né? Porque ela te fez gastar e ainda não pagou ainda, né? Exatamente. E E às vezes é aí, um que muitas empresas a gente percebe que, muitos clientes a gente percebe que de fato sofreram, outros a gente percebe algum tipo de oportunismo nesse momento, até por conta de um receio de saber se iria ter caixa daqui a um mês ou 2 meses. Então acaba represando o dinheiro, não que seja malandragem, nada disso, a gente não entende dessa maneira, mas que alguma forma de receio se vai ter o dinheiro amanhã. prefere ficar com a dívida a ficar sem o caixa, né? Exatamente. É um momento quase que de guerra, né? Nós mesmos aqui na empresa, eu e meu sócio, a gente se perguntou diversas vezes: será que é um momento de guerra? Vai ter o dinheiro amanhã? Como não vai? A gente ficou É. super receoso quanto a isso, né? O pior que eu estava falando do crescimento do país, que interfere diretamente no mercado de reformas de pneus, porque tudo indica que teremos a pior crise da história econômica agora, né? Porque o vírus não vai sumir de uma hora para outra e o país vai ter uma queda de 8% no ano. Então, se a gente tiver uma queda de 8% no país, no mínimo vai ter uma queda de 8% de reforma de pneus, né? Isso vai delimitar o tanto que vocês vão poder voltar ao que era antes, né? Com certeza. Você está A gente recuperando percebe, 10% no mês, 5% no outro. Se você faz o máximo, na melhor hipótese que der, a gente está 10% do que a gente era antes. Então, uma com empresa que certeza, cresce 10% ao ano, ela deu um passo de um ano atrás. Se ela cresce 10% ao ano e perdeu 20%, ela voltou 2 anos na história dela, né? O que é uma tragédia, né? Para quem acredita em gestão, que eu imagino que é o caso de vocês, né, pela história longa no mercado, de melhorar, melhorar, melhorar e depois melhorar mais um pouco, né? E você voltar atrás no faturamento significa começar praticamente de novo, com a diferença que agora você sabe o rio que você tem que remar, e antes você não sabia. Mas vai ter que remar de exatamente. novo, né? Mas só a gente percebe um novo momento no nosso segmento, principalmente para os reformadores que trabalhavam muito com ociosidade. Então, nós acreditamos que essa ociosidade já não existe mais em termos de mão de obra, porque
todo reformador fez as suas adequações. Então, preços extremamente baixos que existiam, muitas vezes abaixo do custo até, a gente enxerga que isso vai mudar, o cenário vai mudar completamente porque você não tem mais aquele colaborador ocioso. Você fez uma adequação, enxugou Fez a uma... sua fábrica em termos de mão de obra, você enxugou a tua fábrica para atender aquela determinada demanda que estava vindo. Então, aqueles preços extremamente baixos, abaixo de custo, nós acreditamos que não vai ter mais. Voltando nos seus números, para a gente que trabalha com esse segmento, você me deu pelo menos uma notícia boa, porque eu já imaginava isso, né? Que as reformadoras de pneus OTR teria diminuído menos ou não diminuído, né? Até alguns pontos crescer, né? Terem crescido. E a gente está lançando agora, acabamos de lançar novinho, nós estamos plantando em 2 reformadoras de OTR, uma parte específica do sistema de OTR, que a gente tinha percebido que era diferente do pneus de carga, né? Até o Dr. Roberto, que foi o presidente da ABR, que me deu essa dica. Ele falou, seus sistemas não funcionam para OTR. Aí nós fizemos OTR e tivemos essa menos infelicidade aí nesse momento que o mercado que a gente deve trabalhar mais daqui para frente, ele não está sofrendo tanto, né? Exato. Então foi uma boa notícia que você me deu. O Brasil, Cê- o segmento agro é muito apoiado, né? O Brasil se beneficia bastante com isso, né? Aquele que está um pouco voltado para o agro sofre menos, né? Isso é muito bacana. nós temos uma startup do agronegócio, trabalha com bovinocultura de leite. Não teve nada, nada. Ela está vendendo normalmente, ela foi investida agora, então tá que cresce, vende, é como se não tivesse acontecido nada, nada. Assim, no início teve uma certa inadimplência do laticínio com a fazenda, mas passou tudo já. Parece que está crescendo normalmente. Está voando lá. E eu só faço parte do conselho dela, né? Eu falei, não, vou pedir emprego aqui para vocês. Esse negócio seus é bom demais, eu não sofre. Ai, ai. Você está me falando das medidas do governo de incentivo. Você sabe mais alguma além dessa? Porque quais foram os que você acha que foi mais usado? O que você, no seu mundo, o que você aconselharia? Nós temos férias coletivas, tem essa diminuição de salário podendo receber uma certa complementação via seguro-desemprego. Tem mais alguma que você vê o pessoal usando? Márcio, a gente, nas primeiras semanas, foi um enxame de informação, deixava a gente até meio atordoado de tanta informação que partia. A gente imaginava que o governo, de fato, acertou na mosca e foi muito rápido em divulgar essas ações. Eu sou suspeito a dizer, eu agradeço muito o que o governo fez para os empresários, principalmente do nosso setor, que foi beneficiado. A, Que bom. a Margarete teve uma boa, a nossa presidente Margarete Busetti teve um bom canal com os ministros, ministro do Transporte, que ela tem envolvimento de comunicação, e isso foi muito bom e deixou o setor de reforma como atividade essencial. Isso valorizou demais, porque lá no início, alguns reformadores tiveram as suas plantas fechadas pelas prefeituras, Brasil afora. E aí, isso foi bacana. O movimento da BR foi interessante nesse ponto e conseguiu preservar. Acho que teve papel fundamental a BR nesse ponto. Não, é interessante. Eu não sabia que tinha acontecido, chegou a ponto de fechar algumas, não, né? Chegou Santa Catarina, se não me falha a memória, teve um ou dois reformadores que tiveram que fechar as portas logo naquele início de problema. Os benefícios que você me fez a pergunta, dos benefícios que a gente se aproveitou, de todos que você pode imaginar. O setor tem tido uma boa instrução por parte da associação da ABR e também pelas associações estaduais que seriam aqui em São Paulo, Aresp e todos os estados, basicamente, existe a associação classista
do reformador e tem apoiado muito o parceiro reformador. Eu acredito muito no associativismo, acredito que a gente cresce muito com isso, em troca de informação. Eu acredito muito no associativismo como um todo. O brasileiro tem pouco essa cultura, né? Mas eu gosto bastante e não enxergo o reformador como concorrente. Nós temos que nos admirar e aproveitar, né, o momento, aproveitar o que o parceiro vizinho fez, o que o outro recapador fez para a gente poder copiar. Eu acho muito válido isso, muito válido. É aquela história, aprender, aprender e aprender depois, né? Então, olhando o outro que a gente aprende, né? Todo dia. Eu achei interessante esse comentário que você fez sobre a ajuda do governo, porque eu tenho a impressão que nós, um pedaço da sociedade, não sei qual o percentual, tem o hábito de falar mal do governo. Então, e fala mal de político, fala mal de todo mundo. Falei, tá bom, e aí? Se fosse você, o que você faria? E por que você não candidata e só reclama e fala? Outro dia eu vi um jornalista muito famoso falando que é um absurdo que o tempo que o governo demorou para distribuir os R$ 600. E Imagina. eu sou um cara de tecnologia. Eu falei, cara, você tá ficando doido? Como é que eu fiquei pensando, se eu pudesse conversar com ele, igual eu tô conversando com você, porque não é um negócio fácil você fazer esse dinheiro chegar lá na ponta. E eu acho que ele conseguiu de forma fantástica. A Caixa Econômica Federal conseguiu distribuir logo no início da primeira vez, acho que 50 milhões, atingir 50 milhões de pessoas. Eu falei, cara, como é que você atende 50 milhões de pessoas? Muitos nem CPF têm. Como é que você atende essas pessoas? Então o pessoal tem hábito de só falar mal. Eu acho que a gente tem que falar mal. E quando ele foi efetivo e ajudar, também lembrar de falar bem, né? E não Sim. fingir. Então, eu sempre adoto essa política. O pessoal pergunta para mim, adota essa ideia. O que você acha de presidente tal? Eu vou falando as coisas boas que ele fez, as coisas ruins que ele fez. Mas eu acho que isso que ele fez foi bom, acho que ele fez foi ruim. E não o que eu acho dele, né? Então, eu acho muito legal isso de incentivar, de reconhecer a ajuda do governo, né? Agora, depois desses 3 meses, essas pessoas que usaram desse recurso de baixar a remuneração com a ajuda do fundo do trabalhador, né, que é o seguro-desemprego, depois que ele voltar, ele tem que ficar, vamos supor que deixou 3 meses, vai ter que ficar mais 3 meses com o colaborador, né? Ele não vai poder demitir de imediato. Será que o pessoal está sabendo disso? Ele fez essa conta certinha, né? Ó, daqui a 3 meses, eu vou fazer isso com 10% dos funcionários, mas daqui a 3 meses eu não estou do mesmo tamanho que eu estava antes. Eu tenho que fazer uma projeção, porque eu não vou poder demitir esse funcionário depois. É uma conta difícil de fazer essa. Muito difícil. Ele vai ter que apostar no crescimento dele, né, Márcio? Porque ele vai ter que apostar na Isso. retomada dele. Seria o crescimento. É retomada para pelo menos voltar ao nível zero que ele estava antes, né? Ao nível que ele entrou na pandemia, né? Mas é uma conta muito difícil de fazer. Vai ter que ter muito do sentimento de cada um, tendo os números na mão, com um bom sistema de gestão. Isso ajuda bastante na tomada de decisão. Bastante. Uhum. O reformador, a gente percebe que ao longo do tempo ele vem se profissionalizando cada vez mais, né? Ainda existe muitos que tocam as suas plantas de forma como antes, né? De forma muito no sentimento. Se ele está enterrado na fábrica o dia todo, ele até consegue ser muito assertivo. O duro é quando a cabeça não está focada 100% no negócio e ele não tem um bom sistema, um ERP, por exemplo, aí é difícil ele conseguir equilibrar. É interessante isso, porque a pessoa acha que vai melhorar os processos quando crescer. Eu falei, não, quando eu crescer eu melhoro. Eu falei, não, você precisa melhorar o processo para crescer, né? A visão é trocada. Isso não é só no mercado de reformador, não. Isso tem para tudo quanto é lado. O pessoal Exato. não gosta de adotar processo, não. Só fica nervoso xingando, você não adianta você xingar, não. Vamos lá ver o chilique, não vai melhorar a performance. Vai melhorar a performance é acompanhamento, controle, montar um processo, melhorar o processo a cada período. O processo você define ele hoje e com o passar do tempo as pessoas vão abandonando ele. Né? Vai abandonando. Você tem que ficar de olho, senão daqui a 6 meses o processo que você definiu e implantou, 6 meses já é outro completamente diferente. O ser humano é muito inteligente, né?
Eu costumo dizer que se ele fosse mais burro, seria mais fácil de administrar a empresa. Porque se ele não sabe do processo, ele vai inventar um. Ele vai arrumar uma forma de fazer, muito mais que ele tem boa vontade, o brasileiro é trabalhador. Ele vai tentar fazer de um jeito. Aí, como o processo não está definido direito, ele inventa o processo dele. Aí, daí para frente, cada um inventa o seu, começa a remar para um lado diferente e o resultado não vem, né? Então, esse é o mundo que a gente enxerga muito. E Por os isso a gente acredita empresários... no, a gente A acredita no gente, associativismo, como eu estava te falando. Nesse ponto, o associativismo é muito interessante, né? Você enxergar o teu parceiro ali, o teu vizinho reformador, como um, um- um parceiro de verdade, como um amigo, né? Porque aí você consegue trocar informação. No momento que você começa, olha só para o umbigo e fala, eu vou fazer do meu jeito, aí você entra numa espiral negativa enorme. tinha um presidente o ex-presidente do Sindicato das Empresas de Informática de Minas Gerais, ele falava uma coisa não muito elegante, mas é uma frase engraçada. Porque o pessoal perguntava para ele, mas para que sindicato? Não tinha sindicato na época, 20 anos atrás. Ele fala, gente, quanto mais urubu, mais carniça. Quanto mais urubu, mais carniça. Quanto mais a gente juntar, mais a gente vai perceber que precisa do nosso serviço, a gente vai divulgar melhor, né? Porque a reforma de pneu, igual nós começamos a nossa live, que está chegando aí no final, é, é um mercado maravilhoso. Eu fiquei assustado com ele, de tão importante que ele é para a sociedade, né? Eu lembro que o primeiro cliente de reforma de pneus que nós tivemos foi o Paulinho da Recap, do Cinti Pneus, aqui em Belo Horizonte. Eu falei, Sim. cara, mas não fala que pneu reformado é ruim? Ele falou, você anda de avião, Márcio? Eu falei, eu ando. Ele falou, pois é, que pneu que pousa lá é reformado. Eu, aí eu falei, não, agora eu acredito nessa tecnologia. Aí dali para frente eu comecei a procurar saber mais da importância. Quando eu vou fui 2 vezes já no coquetel da ABR e fico vendo a união de vocês lá, muito interessante. Tem um senhor lá, que eu não guardei o nome dele, que é um reformador mais antigo, que ele tem por hábito apertar a mão da gente assim até doer, né? Ele pega, aperta, aperta e fala, isso aqui é a mão do borracheiro. Mas a mão dele é gigante, o cara é forte demais, ele deve ter uns 80 anos. E ele aperta a mão da gente, assim, para mostrar, isso aqui é o meu serviço. Né? Com muito orgulho que ele tem do trabalho que ele faz. Então, sou muito... eu fiquei muito encantado com esse segmento. Por fim, a última pergunta que eu ia te fazer, ô Júlio, nessa mudança agora de poder trabalhar à distância, o hábito de trabalhar à distância, né? Você acha que as reformadoras, principalmente as mais estruturadas, adotarão algum trabalho à distância, como comercial, administrativo? Com certeza absoluta, Márcio, com certeza absoluta. Principalmente na área administrativa, que também a gente, como reformador, é um segmento mais maduro, mais tradicional. Dificilmente o reformador tinha alguém trabalhando em home office, né? Trabalhando em casa. Era muito difícil o reformador entender que o home office seria bacana. Nesse nosso mercado, muito maduro e de muitos antigos que tocam as empresas, soava ruim, soava como isso aí é coisa para vagabundo, trabalhar em casa, o legal é realmente você estar perto, né? Nós mesmo aqui, inúmeras vezes já havíamos ventilado essa possibilidade, mas nunca havíamos imaginado que pudesse trabalhar dessa maneira. Mas a gente entende que é possível e é viável. A cada dia que passa, eu estou mais convencido de que o reformador vai operar dessa maneira. A parte comercial nem tanto, porque como se trata de um prestador de serviço sob encomenda, dificilmente ele vai conseguir trabalhar de casa. Não é um produto que você está vendendo. Se tratar de prestação de serviço sob encomenda, você vai precisar ir a campo para entender aonde você vai poder ser útil para o cliente. A sua Mas, voz está ficando baixa. Essa voz ficou baixa. Acho que não sei se alguém te ligou aí. melhorou? Melhorou, melhorou. Aí não deu para ouvir. Você estava falando que certamente vai ter trabalho à distância, que o pessoal agora percebeu que pode fazer o trabalho à distância, né? Exato. Eu estava falando que na área do comercial, dificilmente Ah, é. o reformador vai conseguir
fazer com que o operador trabalhe de casa, porque por se tratar de prestação de serviço sob encomenda, ele vai precisar entender a necessidade do cliente, né, Márcio? Então, difícil dar certo esse tipo de serviço à distância, comercialmente falando. Parte ele pode fazer, né? Mas, de certa forma, o comercial já é a distância, que ele vai para o cliente, né, no fim do escritório. Né? O som baixou, deixa eu tentar colocar um fone de Não, ouvido o aqui. som tá bom. O som... Ah, tá, você está ouvindo. Vê se melhora aqui. Live é assim mesmo. O legal dela é essa... Agora melhorou. Sayajin, Hã? Mas o comercial ele já fica bastante na rua mesmo, né? Ele é praticamente à distância, né? Ele é praticamente, exatamente. Não, Mas a parte dificilmente... de inspecção... Sim. Agora voltou, agora tá legal. Você falar que o comercial dificilmente Ele vai conseguir trabalhar de casa, por conta de ser a prestação de serviço sob encomenda. Isso é uma outra notícia boa que você me deu, porque a gente vende um sistema de gestão que ele é web completamente, né? Você não instala nada na máquina. Quem tira backup é a gente implanta à distância, faz tudo à distância, e o cliente usa de qualquer lugar, usa o celular, usa igual os montes de sistema web que tem por aí, né? Inclusive, até chão de fábrica que a gente fez para ele funcionar local e a web, quando o cliente dá algum pau no servidor dele, que ele tem que precisar pôr rápido, a gente coloca ele na web para ele usar rápido. Depois ele não volta mais não. Eu falei, não, esse trem está funcionando via web, até o chão de fábrica de clientes nossos, tem chão de fábrica nosso, e não é pouco, o pessoal está mudando tudo para chão de fábrica via internet também. Sim, tá certo. Tem sido legal. Ô, Giulio, obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns aí pelo trabalho de vocês. E pode continuar conosco aí para fazer bastante publicidade, mostrar para esse povão brasileiro a importância que tem um segmento que ninguém nem ouve falar dele. Quando eu falo para as pessoas que eu gosto do mercado de reforma de pneus, elas falam assim, o que tem nesse mercado? Eu falo, você vê, as pessoas não conhecem o benefício que faz para a ecologia, benefício da economia. A reforma de pneus, eu diria que, do meu ponto de vista, são heróis anônimos. É verdade. Quando você senta numa roda de amigos, dificilmente conhecem, né, o segmento, e a primeira frase que dizem é o seguinte, então aqueles pneus que soltam na estrada são todos reformados. Então é um setor bem pejorativo, né? Mal sabem os leigos que aqueles pneus, a primeira coisa que solta da banda de rodagem, do pneu novo, inclusive a banda de rodagem, por causa da força centrípeta, né? Uhum. Então é difícil você se defender nesse segmento, mas vamos lá. Vamos lá, boa noite, muito obrigado. Pessoal, Obrigado, Marcelo. Encerramos mais uma live aí do Diálogos, Gestão e Tecnologia, conversando com o Giulio, da Associação Brasileira de Reformadores. Obrigado, Giulio, e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.